Olá, sou Rui Arial da equipa Ágora. Construímos este webinar para partilhar ideias e provocar a reflexão sobre a filosofia da arte, ou melhor dizendo, sobre como filosofar com arte. Espero que sintam que o vosso tempo foi bem emprego. As aprendizagens essenciais modificaram bastante o âmbito de análise dos valores estéticos. Ficamos apenas com o problema da definição da obra de arte. Que dificuldades isso nos traz? A delimitação da área de estudo da filosofia da arte, distingui-la da estética ou da teoria do belo, é uma tarefa para a qual não temos muito tempo. A proximidade da época de exames provoca constrangimentos de tempo de estudo aos alunos. Eu opto por lecionar este capítulo no arranque do ano letivo, por exemplo, onde isso não se verifica tanto, mas normalmente este tema é lecionado no final do ano letivo. No entanto, há um tema que não devemos esquecer desde o início do capítulo. O problema do valor da arte, que anda sempre associada à procura de uma definição, principalmente nas teorias essencialistas, nas quais o critério da arte é também um critério valorativo. Nesta sessão de partilha e reflexão, o contributo que queremos dar é o do professor. Portanto, será uma partilha mais pedagógica do que científica. Para tal, trouxemos algumas ideias sobre como começar a lecionação do capítulo, sobre como contribuir positivamente para estruturar os conceitos e as teorias da arte e, por fim, sobre como avaliar as aprendizagens. Como começar? Estimulando a curiosidade dos alunos, a sua motivação, o seu interesse. A primeira sugestão que deixo é a consulta do projeto Artful Thinking, da Universidade de Harvard. Pensamento crítico é uma prioridade para a filosofia e para toda a formação do jovem. E este projeto utiliza a arte como catalisador da promoção do pensamento. Começar a abordagem deste tema com o convite à observação atenta e paciente de obras de arte é uma ferramenta essencial para despertar a curiosidade dos nossos alunos. Um bom começo pode ser, por exemplo, a persistência da memória de Dalí. As experiências mentais são ferramentas poderosas para provocar o pensamento dos alunos. Sendo este o lema do Projeto Ágora, apresentamos um exemplo muito simples de uma história que podia acontecer em qualquer escola do país. Um aluno apresenta um urinol numa exposição de arte. É claro que aqui jogamos com a suposta novidade para os alunos de uma tal proposta. Mas reescrever uma qualquer experiência mental que já tínhamos lido, adaptá-la para o tema que estamos a lecionar, é também motivador para nós como educadores. Experimentem, por exemplo, utilizar a máquina de experiências de Nozick no contexto da arte, imaginando, por exemplo, uma máquina que reproduz as obras de arte átomo por átomo. A reprodução será arte? Outra forma de arrancar é questionar pelos lugares da arte. Onde está a arte? Onde podemos encontrar arte? A música e o cinema são as artes com que os alunos mais contactam, logo as salas de concertos e de cinema podem surgir como respostas óbvias. Mas também os estádios e telhados de edifícios, como fizeram os Beatles. Esta questão pelos lugares da arte pretende convocar para o contexto da aula as experiências pessoais dos alunos com as manifestações artísticas. Alguns museus são lugares que acolhem objetos de arte. Serão eles próprios obras de arte? A arte é algo que se vê e preserva em museus? Este museu, em Bilbao, o Museu Guggenheim, é o exemplo paradigmático da questão do lugar da arte nas cidades. O próprio museu é arte? A própria cidade pode ser um lugar de arte? Santo Tirso tem um museu de escultura contemporânea repartido entre um edifício e os jardins da cidade. O espaço público também é um lugar da arte. Podemos levantar a questão, será que qualquer lugar pode ser um lugar da arte? Esta questão será importante retomar na lecionação das teorias não essencialistas, quando se levantar a questão de será que tudo pode ser arte? Mas podemos arrancar diretamente com a questão central do nosso debate. O que é arte? Proponho ficar em São Tirso e pensar na obra de Pedro Cabrita Reis, chamada precisamente Uma Escultura para São Tirso. Em 2001, a convite de António Carneiro, outro
grande escultor português, Pedro Cabrita Reis concebe a escultura e envia os planos que são executados num jardim da cidade. O artista promete ir a São Tirso, acabar a obra pessoalmente, mas o tempo foi passando e essa visita só se concretiza em 2018. A obra, que já tinha sido polémica em 2001, voltou a despertar diferentes emoções na cidade. E uma notícia da altura relata o seguinte. Uma escultura para Santo Tirso foi feita em 2001 a convite do escultor Alberto Carneiro e oferecida à cidade por Cabrita Reis. Esta semana, passados 17 anos e uma série de batidas a martelo, o lisboeta terminou a obra. Em vez de um casinhoto tosco, a peça ficou um casinhoto tosco com buracos, erudido como se tivesse ferido com a passagem do tempo. No entanto, alguém decidiu acrescentar feridas à peça e deitou abaixo uma parte da porta. A PSP de Santo Tirso registou a ocorrência, mas o autor pretende que ela fique assim. Não é vandalismo, é manifestação de criatividade de alguém que não quis deixar de se associar ao processo artístico. São palavras de Cabrita Reis. A questão que podemos aproveitar aqui é esta. Pode um ato de vandalismo ser considerado arte? E podemos mesmo acrescentar e comparar com outro caso, também com uma obra de Pedro Cabrita Reis, chamada A Linha do Mar, que foi vandalizada no ano seguinte, em Lessa da Palmeira. Mas nesse caso, o ato de vandalismo consistiu em pintar algumas palavras insultuosas. Esse ato de vandalismo não foi incorporado na obra. Porquê a diferença? Acho que dá um ótimo tema de debate para a sala de aula. Existem imensos vídeos que podem ser usados como provocações ao pensamento. Escolhemos indicar estes dois por motivos diferentes. O primeiro trata a definição da arte de uma forma leve, usando afirmações dos próprios artistas sobre a sua atividade. Mostra os limites das definições e as suas virtudes. O segundo aborda uma obra em particular, Comediante, de Maurizio Cattelan, que vendeu 5 edições, 5 cópias, por $150 mil. Uma banana presa a uma parede por fita adesiva. Quem comprou a obra não comprou uma banana e fita adesiva. Compraram uma ideia, um certificado que lhes permite reproduzir essa ideia. A obra permite apresentar aos alunos a definição de arte conceptual e o impacto que este tipo de manifestação artística teve e tem na procura de uma definição de arte. Provocar o pensamento dos nossos alunos passa por lhes mostrar ou recordar expressões artísticas fora da caixa, como espetáculos visuais, musicais, que se desviam dos padrões típicos do teatro musical ou da ópera, novas artes decorrentes do desenvolvimento da tecnologia, como a arte digital ou das próprias redes sociais. O desafio aos limites do que pode ser considerado arte não é novo, como o caso do urinol demonstra, mas mostrar outros casos, nomeadamente de arte conceptual, é útil para provocar a reflexão sobre o que é arte, como neste caso de Richard Long, não é? Ou casos de land art, como esta obra de Robert Smithson, em que a intervenção física no ambiente, na natureza, mostra de forma tangível como a arte pode ser um veículo de transformação da realidade. Julgamos também que o professor pode e deve selecionar os casos que apresenta de acordo com a sua própria experiência e preferência estética. Esta obra de Alberto Carneiro é um desses casos especiais para nós, em que a floresta representada pela pedra e pelo aço, como uma metáfora hiperbolizada, exige o tipo de exercício de interpretação que pretendemos desenvolver nos nossos alunos. Outra questão que pode desbloquear uma discussão proveitosa sobre a arte é a pergunta pela sua utilidade. A sugestão que trazemos é de uma obra de Cristo e Jean-Claude, bem recente, em que se cobre o Arco do Triunfo com um tecido. A arte é útil? A arte tem que ser útil? Ou um objeto para ser arte deve ser inútil?
Se tiver alguma outra função, deixa de ser arte? Como desenvolver? Para estruturar o pensamento sobre as teorias que procuraram responder ao longo e que estão nas aprendizagens essenciais como orientações para a nossa lecionação, queríamos também trazer algumas sugestões que temos experimentado e que têm tido bons resultados. A primeira tem a ver com a concepção da apresentação a usar em sala de aula, que deve orientar-se por uma sequência visual teórica que permita aos alunos ter um suporte visual de todos os aspectos conceptuais de cada teoria. Por exemplo, escolher uma ou mais imagens de obras que tenham as características reveladoras da tese que a teoria defende, de seguida expor essa tese da teoria e depois apresentarmos uma ou mais do que uma imagens de obras de arte que sirvam de contra-exemplo à teoria atrás apresentada ou que ilustrem outro tipo de objeção. Manter este ritmo pedagógico entre imagem-conceito facilita a nossa exposição e a compreensão dos alunos. Sugerimos que a exploração das teorias seja acompanhada da realização pelos alunos de um portfólio. O portfólio aqui sugerido não deve ser extenso, pode ser mesmo muito pequeno. A sugestão é que ele seja realizado progressivamente conforme selecionam as teorias da arte. O primeiro objetivo da sua elaboração é colocar os alunos perante a tarefa de descobrirem arte. Devem ser incluídos exemplos de obras de arte que os alunos apreciem, que sirvam para exemplificar as teses e as objeções às teorias. Portanto, pode partir da estrutura atrás apresentada para a apresentação de apoio à lecionação das aulas. Um exemplo, a tese. Contra-exemplo, objeção, por aí fora. A enorme vantagem de uma tarefa destas é ilustrar visualmente os conceitos filosóficos envolvidos na procura da definição da arte. Este portfólio deve incluir sempre uma justificação para a escolha de cada obra, pois é nessa justificação que se encontra o aspecto pedagógico central desta atividade. Devemos sugerir aos alunos diversos locais online onde podem encontrar imagens para usarem nos seus trabalhos, desde a Wikipédia até aos sites dos museus. Podemos optar por dar a prioridade aos museus nacionais e assim divulgar o valioso património artístico que existe em Portugal. As visitas de estudo não podem ser esquecidas como instrumento privilegiado de contacto direto com as obras de arte, embora em tempos de pandemia a sua realização esteja de alguma forma condicionada. Não podemos esquecer um aspecto que tende, infelizmente, a ser esquecido nas nossas escolas. Na construção do portfólio, devemos ser rigorosos no respeito pelos direitos de autor. Algumas obras, por exemplo, quase toda a obra de Picasso, ainda estão sob direitos de autor. E às vezes não são só as obras que estão sob direitos de autor, são as próprias imagens fotográficas dessas obras. Portanto, convém instruir os alunos sobre a forma correta de utilizar e referir as fontes das imagens que pesquisam. Temos insistido muito na dimensão visual que devemos implementar na nossa lecionação. No entanto, o trabalho de conceptualização pode e deve ser complementado ou realizado partindo da análise de texto. Seja pela leitura orientada ou pelo questionário orientador, a análise de texto permite compreender e organizar os conceitos e incluí-los em estruturas argumentativas específicas. A competência argumentativa e problematizadora, que são objetivos primordiais da filosofia, não se alcançam sem esse suporte de trabalho escrito e sobre a escrita. No final deste webinar vão receber por e-mail um conjunto de atividades que exemplificam as sugestões que apresentamos, incluindo os textos que acabo de referir. Fizemos questão de partilhar especialmente algumas imagens e um texto sobre a teoria histórica da arte com algumas sugestões de exploração.
Acompanhamos estes recursos com uma planificação flexível e adaptável a diferentes estratégias, nomeadamente um roleplay. A escolha desta partilha a incidir na teoria histórica deve-se ao facto de ela ser uma novidade decorrente das aprendizagens essenciais. Partilhamos também um documento com rubricas de avaliação. A progressiva implementação nas escolas do Projeto Maia exige a utilização de rubricas de avaliação para apoiar a avaliação de uma grande diversidade de produções e desempenhos dos alunos. Escolhemos um roleplay como exemplo nesta partilha por considerarmos esta estratégia particularmente útil na consolidação das aprendizagens. Partilhamos também uma grelha de avaliação editável referente a essas rubricas. Na sequência do trabalho de aula em que sugerimos a presença constante da imagem como suporte do conceito, na avaliação das aprendizagens, sempre que possível, devemos incluir essa dimensão visual. Pensar a partir da imagem, aplicar o pensamento à imagem. Acabamos com uma sugestão. Utilizem os recursos e as ferramentas de construção de materiais didáticos da escola virtual. Estão muito bem conseguidas e permitem-nos criar e desenvolver recursos muito úteis e apelativos para os nossos alunos. Obrigado pela vossa atenção. Esperamos que levem daqui boas sugestões para aplicar em sala de aula e relembramos que irão receber esta apresentação e materiais de apoio nos próximos dias. Bom trabalho.